Salve, salve! Reinaldo Del Trejo na área, no Futeba. Hoje eu vou falar sobre uma torcida maravilhosa. Ela não tá no cenário nacional, mas vai chegar lá, hein, meus amigos. No último domingo, dia 21, o Grêmio Prudente se classificou para a Série A2 do Paulista. É a primeira vez desde 1999 que um time de Presidente Prudente chega a essa divisão. O jogo foi no Bruno José Daniel, em Santo André, e eu tava lá. A caravana da Fúria Prudentina, torcida organizada que completou 9 anos, por acaso ontem, reuniu 90 pessoas, 2 busões lotados. Isso deve ser um recorde de divisão de acesso em times menores fora da capital. Desde o começo da caravana, tudo foi muito organizado. Pelo pessoal, a diretoria, um abraço pro Paulo, pro Devair, pro Simon, pro Pedro, pro Léo, para todo mundo que faz parte dessa torcida e que faz uma organização sensacional. Já é a terceira caravana que eu estive presente. Eu fui para o Canindé, eu fui também para Birigui e foram emoções diferentes. Dessa vez em Santo André ficou para a história, porque foi bem marcante. A gente saiu 23 horas, 11 horas da noite do sábado. Durante a viagem, é lógico, teve aquela paradinha no Graal para tomar aquele café super faturado. E mais uma vez eu estava ao lado da minha companheira Fernanda, que sempre está do meu lado nessas loucuras aí pelo Grêmio Prudente. É interessante que a primeira vez que eu fui no estádio foi para assistir o antigo Oeste Paulista, um time que conseguiu acesso à Série A3. Depois disso, em 2009, 2010, o antigo Grêmio Barueri foi para Prudente. Ele jogou a primeira divisão, mas não era um time natural daqui. E tinha uma torcida organizada na época. Eu lembro que quando eu me aproximei dela, eu que sou acostumado, que cresci em times amadores, para você ter uma ideia, eu jogava num time chamado Noite Negra de Pirapó, no bairro rural de Pirapó. Meu pai ia no boteco, jogava bola, comecei a jogar no amador por ali, e eu sempre tive esse contato com futebol. Mas o pessoal dessa torcida antiga, dessa torcida organizada, que eu não vou falar o nome, era, como eu posso dizer, muito pó de arroz, pouco futebol, entende? Então eu tinha esse certo preconceito com torcida organizada. E eu sempre, depois que o Grêmio Prudente nasceu, antes dessa configuração, que hoje em dia ele é patrocinado pela Foot Fanatics, tem uma presidência organizada e tudo mais, eu sempre tive a impressão que a torcida organizada de Prudente não respirava futebol. Mas mal sabia eu que a Fúria era totalmente diferente dessa torcida. Eu tive acesso a uma viagem às quartas de finais da Copa Paulista e eu falei, vamos lá, né? Tipo, a viagem. E eu ainda tinha um pouquinho de preconceito sobre como seria essa torcida organizada em Presidente Prudente. Eu tomei um susto porque foi totalmente diferente da antiga torcida. Era uma torcida que era simples, que entendia futebol, pessoas comuns, pessoas como eu ou você, e que entendia de fato de futebol, mas não eram pessoas que estavam ali para brigar e tudo mais. É uma torcida muito familiar, que tem pessoas, tem idosos, mulheres, crianças e tudo mais. O que me deixou totalmente surpreendido, cara. E isso faz a torcida crescer e ser tão respeitada na cidade, que é de uma forma muito legal mesmo. Enfim, hoje eu já faço parte da torcida, tento ir ao máximo de jogos possíveis, tento ir em caravanas e tudo mais. E essa de Santo André, cara, incrível. Voltando ao que eu tava falando, depois do café superfaturado e 10 horas de viagem, que não é fácil, chegamos em Santo André, tava 10 ou 15 graus, parecia que ia ser um clima muito ameno, o que seria bem favorável pra gente. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, vocês conseguem ver o jeito que a minha cara tá vermelha? Isso é foda. Apesar da chegada ter sido tranquila, isso é também uma das coisas que talvez as pessoas tenham dúvida. Quando você chega com torcida organizada, de fato, manda ofício e tudo mais, cara, no Canindé a gente chegou na porta do estádio, em Santo André também, eu vou deixar as imagens aí para vocês verem. Em Birigui foi a mesma coisa, em Birigui a gente parou dentro do estádio, sem risco nenhum de se envolver com briga e tudo mais. Durante a partida foi muito
intenso e tenso também. Intenso por causa que devem ter chegado alguns familiares, algumas dezenas de familiares, mais 90 pessoas da torcida que tinha lá. Deve ter tido em média umas 130, 140 pessoas, não sei ao certo. E parecia que tinha mais gente da Fúria do que do próprio São Bernardo. O estádio não ajudou, no caso, o gramado. É um gramado sintético, a bola pula muito. E jogaram uma água no gramado, cara, que ficou aquela jossa. O São Bernardo saiu na frente, cara, e veio aquele problema, cara. Será que não vai dar de novo? Vai ser a mesma coisa como foi contra o São José? Fez a abertura pelo lado esquerdo. Recebe por ali o Pedro Mota. Limpa bem a jogada ali o Douglas. Vem levantamento, olha o toque de cabeça! Gol! Mas, diferentemente disso, o Wallace fez um golaço. São nessa reta final, mas que é um jogador mais de marcação, um destruidor de jogadas, literalmente. E vem Grêmio Prudente chegando, jogadaça, pintou, golaço! Gol! O Maranhão perdeu alguns gols, mas ele jogou muito. Tirei até uma fotinha com o Maranhão, ó. Craque demais. Fiquei um pouco triste ao conversar com ele. Parece que ele não vai ficar para a Copa Paulista. Mas é um cara que vem ajudando muito o Grêmio Prudente. E digo que é o maior jogador da história. Depois desse golaço do Wallace, cara, foi incrível. Foi uma explosão incrível da torcida. Todo mundo feliz, gritando. Pô, sensacional, não tem nem o que falar. É gente abraçando que você nunca viu, pulando, estando uma euforia fora de série que é fantástica de sentir. Mas depois de tudo isso, os jogadores terem comemorado com a gente, o ônibus dos jogadores parou ao nosso lado na hora do almoço, eles foram super solícitos. Uma festa super agradável, muito divertido. Voltando para Prudente, tudo ok. Eu e a Fernanda rachou esse marmitão aí que não tem um preço super legal, apesar da atendente ter uma cara de bunda. E só tem um problema na volta. Alguém não cagou no posto, cagou no busão, ficou aqui cheio de carniça. Não cague no busão de viagem, só se você tiver com muita diarreia. E voltando para Prudente, teve aquela festa, caravana, buzinaço. Foi fantástico, cara, uma sensação inexplicável. Mesmo produzindo esse vídeo, é difícil de explicar como é sentir isso. Um time que nasceu do zero, que vem crescendo, uma torcida super honesta, super digna, super junta e que tem tudo para crescer. Agora, independentemente se for campeão ou não da Série A3, o que importa é o acesso. A gente vai firme para a Copa Paulista e bora lá, Fúria. 9 anos, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais. Tamo junto, gente!